Bom, pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Para mais um episódio do Pelicast, um podcast que eu faço aqui com pessoas especiais. E hoje eu trouxe para poder conversar com vocês a Luana Ciance. Ela também é uma influenciadora, uma pessoa que fala bastante da psoríase. Ela abertamente, se diz portadora de psoríase. E é por isso que eu quis trazê-la aqui para a gente poder bater um papo e, vamos dizer assim, falar com vocês sobre algumas coisas sem nenhum tipo de papa na língua. Eu quero realmente que a Luana fique muito à vontade, Luana, para você falar o que é a verdade, a real da psoríase. Você agora, vamos dizer assim, com lugar de fala. Mais uma vez, obrigado por você ter aceitado aqui o meu convite e fique à vontade, Luana, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, é sempre um prazer falar de psoríase, que é uma causa que eu abracei desde quando eu descobri a psoríase. Eu abracei essa causa com muito carinho. Falar de psoríase é muito importante para mim, porque eu tenho certeza que alcança milhares de pessoas, transforma vidas. A partir da minha vida eu consigo atingir outras pessoas também, que também têm psoríase e que não acreditam em uma melhora, e eu venho dizer que sim, é possível uma melhora que eu tive. Maravilha. Então, bom, vamos lá então. Se você por acaso tem psoríase ou se você conhece alguém que também é portador de psoríase, esse podcast vai ser uma coisa assim que vai, não vou falar mudar a sua vida, mas vai trazer bastante informação, vai desmistificar bastante coisa, então fica ligado que o papo hoje vai ser muito bom. Então vamos lá. Bom, Luana, eu quero primeiro então que você me fale um pouquinho, da sua jornada. Como é que foi lá? Como tudo começou? Idade, enfim. E aí, eu quero que você então dê talvez essa introdução para você contar um pouquinho da sua história, por favor. Bom, eu tenho 29 anos atualmente e eu fui diagnosticada com psoríase na infância. Então, aos 4 anos de idade foi meu primeiro diagnóstico de psoríase. E o segundo diagnóstico veio depois, mais ou menos com 8, 9 anos de idade. Mas foi uma psoríase desde a infância. E esse diagnóstico foi muito complicado porque inicialmente ninguém sabia exatamente o que era psoríase, a minha família não tinha essa informação do que era doença. Então foi bem complexo até a minha família entender, até a gente procurar um profissional, encontrar alguém que explicasse o que era psoríase. Mas mesmo assim, desde esse primeiro diagnóstico aos 4 anos de idade, foi feito ali uma avaliação, era psoríase, um diagnóstico clínico nesse primeiro momento, e aí foi iniciado um tratamento, foi seguindo, a psoríase piorou, e com 9 anos que realmente piorou a doença, e aí foi um novo diagnóstico clínico com outro dermatologista que pontuou que era psoríase e que precisava desse tratamento contínuo. E aí a minha família entendeu que era algo que eu precisava ali até entender também, porque eu precisava tratar e entender disso para sempre. Então, foi iniciado também um tratamento, um outro tipo de tratamento, porque eu já tinha feito outros tratamentos na infância, então foi iniciado um novo tratamento, até porque estava pior as lesões, e aí se estendeu até hoje, nunca mais parei de entender o que é a psoríase, de me entender e de tratar ela. Entendi. E me fala uma coisa, teve por acaso alguma ponto de virada, alguma hora que a chavinha virou para você falar, não, agora eu preciso de um tratamento. O que aconteceu com você? A virada de chave foi ali na parte da adolescência, Então, depois desse diagnóstico aos 9 anos de idade, que foi entendido ali mais ou menos o que era psoríase, precisava desse tratamento contínuo. Então, foi passando o tempo, fui tratando. E aí, na adolescência, eu tive uma depressão. E nesse momento de depressão eu entendi que era necessário para além da pele, tratar a psoríase além da pele. Eu fui entender o que acarretou toda aquela depressão. Claro que fui passar com um especialista, com psicólogo, psiquiatra na época, para entender o porquê. Por que tinha acarretado até aquele momento, Essa depressão me levou a uma internação psiquiátrica. Então a gente foi buscar entender a fundo o que era. Eu tinha marcas na pele, mas ninguém sabia. Todo mundo queria saber o que é aquilo na pele, que você sofre tanto com isso, Então,
a gente juntou tudo e eu fui começar um autoconhecimento a partir disso, a minha jornada de autoconhecimento por conta dessa depressão. E aí ficou bem evidente pra mim que eu tinha uma doença na pele, que eu tinha muita vergonha, tinha muito estigma com ela, e tudo isso acarretou para que aquela depressão acontecesse. Então fui buscar um autoconhecimento e a virada de chave começou a partir daí, porque eu entendi que a psoríase não era só o que estava na minha pele, ela ia para além da pele, algo que eu estava tentando esconder, mascarar, que me acarretou uma depressão, e aí eu fiquei num buraco, num abismo. Ela que causou depressão. Não necessariamente. Você acha que ela, pelo menos, não necessariamente, mas ela influenciou? Com certeza, né? Sim. Depois de muito entender o que eu tinha, eu percebi que eu tava naquele abismo ali, porque eu não falava abertamente o que eu tinha, porque eu não entendia abertamente o que eu tinha. E aí tudo isso acumulou. Então a depressão foi um escape ali, né, da minha jornada, e a psoríase foi um caminho disso. Então fui buscar entender, eu preciso cuidar dessa pele, eu preciso parar de ter medo do que eu tenho na minha pele. Sim. E esconder pra viver melhor, pra viver bem. E aí a auto mudança começou, né, o autocuidado, a mudança, a virada de chave foi a partir disso. Entendi, tá. E aí me fala mais uma coisa também aqui. Bom, já que você falou que inclusive teve um impacto na sua vida, na parte também psicológica, né? Então, isso com certeza você teve alguma hora, quer dizer, deixa eu voltar aqui. Você teve alguma hora vergonha da sua pele por conta da psoríase? Sim, eu tive vergonha da minha pele durante toda a minha infância e durante toda a minha adolescência, né? Eu tinha vergonha de mim com aquela doença na pele, então eu não sabia o que era, as pessoas perguntavam, eu não sabia explicar, e todo esse acúmulo de coisas desenvolveu para depressão, que eu digo, né? Essa depressão veio de toda essa vergonha que eu tive durante toda a minha vida, desde uma infância até uma adolescência, com vergonha de mim, com medo de tudo, das perguntas, de mostrar. Então não tinha amigos, não tinha relacionamento, mal falava com as pessoas do meu próprio convívio familiar. Isso que eu queria também saber, imagina, como que era uma adolescente, o quanto que a psoríase, então, ela impactou na sua vida, certo? Olha só quanta coisa, isso só, vamos dizer assim, né, no início da sua vida, né? Olha o quanto ela já, então, influenciou negativamente. Foi um fardo na sua vida, né? Sim, ela marcou tudo, né? Desde o primeiro diagnóstico, quando foi a infância, aos 4 anos de idade, já começou o impacto daí, porque já começou a aparecer muito, com 9 anos já tinha uma psoríase muito avançada, e sem entender o que eu tinha. Então ela me acompanhou silenciosamente durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, ela foi impactando, silenciosamente, até a virada. Mas depois da virada ela também continuou impactando. Então a psoríase faz parte de toda a minha história. Imagino mesmo. Me fala mais uma coisa aqui. Bom, até perguntei para você da vergonha, mas e agora como é que está sendo o impacto na sua vida com o tratamento, só que mais especificamente com o biológico? O que hoje o biológico representa na sua vida, Luana? O biológico, ele mudou a forma com que eu enxergava a psoríase. Então, antes do biológico, eu não acreditava numa possibilidade de tratamento. Não acreditava numa melhora. Porque eu nunca tinha visto a minha pele sem psoríase. Eu só me conhecia com psoríase desde a infância. Então, desde quando eu me conheço por gente, que a gente fala aos 4 anos de idade, né? Os psicólogos costumam dizer que é quando você tem um despertar de quem você é na vida. Então, imagina, aos 4 anos, pra chegar num biológico, foi um caminho longo, foi uma jornada devagarzinho, plantando sementinha por sementinha. Eu sempre fiz um tratamento pelo SUS e foi um tratamento demorado, não foi uma coisa que eu descobri, já comecei, não, eu tive, tanto que eu cheguei nessa fase de depressão profunda, né, com quase 100% do corpo lesionado. Então foi uma jornada difícil. E uma jornada silenciosa com a doença. Então, quando veio o boom, veio de uma vez. E aí, depois que veio essa parte da psoríase mais grave, eu ainda continuei um tempão ainda sem entender muito bem se eu poderia ter melhora. E quando eu fui internada, eu tava com quase 100% do corpo lesionado. Então, eu tava com depressão, com 100% do corpo lesionado e sem perspectiva de melhora.
De nada, tanto a parte psicológica como também na pele, né? Exatamente. Entendi. Então, quando eu conheci o biológico, ainda ficou um medinho. Será que isso realmente vai funcionar? Daqui a pouco eu vou te fazer umas perguntas também sobre isso, para Luana, não sei, pré-biológico, as dúvidas que também tem várias pessoas também querem saber. E aí, melhor pessoa para falar realmente é você, mas entendo que então para você foi assim uma outra chave que virou, né? O imunobiológico. E mudou a minha vida. Porque eu iniciei um tratamento, né? E aí aquela coisa, com medo, vai com medo mesmo. Vou confiar no profissional, no dermatologista que tá me indicando Isso ele. pode a diferença, né? Total. E eu dei a mão pro dermato, a gente foi junto, porque eu falo que é um casamento com o dermatologista, a gente casa. Uhum. Então a gente deu a mão, trocou as alianças e fomos embora. E eu confiei no biológico e mudou a minha forma de me enxergar como mulher com psoríase também, né? Isso me deu força até pra falar de melhora, falar sobre mim, contar a minha jornada, né? Depois que eu falei, saí do buraco, tô bem. Tô em remissão, né? Eu consegui achar alguma coisa que fez sentido. Então, se fez sentido pra mim, a minha melhora vai fazer sentido pras pessoas. E aí começou essa jornada de falar da doença pra todo mundo saber que eu pude ter que se despertar e achar um medicamento que fizesse sentido, né? E confiar no dermato. E me fala mais uma coisa ainda aqui. Você então hoje já usa o seu biológico e você hoje é uma pessoa que é reconhecida, inclusive, no meio, porque você levanta essa bandeira da psoríase, você se expõe para falar dela, conta a sua história, que não é qualquer um que consegue fazer isso. E quando hoje você recebe mensagem ou encontra com alguém que tem a psoríase e que ainda não começou com o tratamento, seja qualquer tipo dele, tá bom? Seja o metrexato, biológico, enfim, o que essas pessoas falam para você? Como que elas olham para você e o que elas perguntam? O que elas querem saber? Porque eu imagino que deve ser pouca gente, não. Pessoas que, nossa, Luana, encontrei você, que bom. Como é que é esse contato com você? O carinho das pessoas, depois desse boom, né? De começar a falar da psoríase e começar a ser reconhecida, né, nas redes sociais, nessa causa, eu recebi o carinho das pessoas que eu não imaginava. Assim, eu conheci pessoas que tinham psoríase e antes eu falava, ninguém tem isso, só eu tenho isso. Nem sabia o que era muito bem. Então, quando eu conheci pessoas que também têm psoríase, abriu um boom, né? Sabe aquele bonequinho da cabeça que vai explodir, a figurinha do WhatsApp? Minha cabeça explodiu, aquilo que aconteceu. Porque eu descobri uma comunidade de pessoas que também precisavam desse contato, precisavam trocar essas informações. Desse acolhimento. Exatamente, de uma referência. Né, que eu também busquei quando eu comecei a entender o que era psoríase, também jogava na internet e não tinha referência. Tinha muitos médicos dermatologistas que foram incríveis também na minha jornada, depois a gente fala sobre isso. Mas eu conheci pessoas normais, como eu, que não eram especialistas, que queriam ter essa troca. E quando eu encontro com essas pessoas hoje, a gente tem, assim, várias questões, inclusive de tratamento, que eu também tive. Então, as dúvidas deles são as minhas dúvidas de antes, e a gente consegue trocar figurinha assim. Claro que tem muitas dúvidas que eu não consigo, então vamos dar a mão para os especialistas, vamos juntos nessa jornada de buscar esse contato com quem sabe para tirar essa dúvida. Mas tem muitas, assim, é muito legal ver o carinho das pessoas, ver que muita gente foi ao consultório por causa de um vídeo meu, ligou ao especialista e, olha, eu quero isso aqui, como faz? E aí tem essa troca, e muita gente conseguiu tratamento depois de ver os meus conteúdos. Então isso é uma missão de vida, eu falo hoje, né? Assim, eu nem sabia o que era, e como comecei essa jornada de autoconhecimento e tô mudando a vida das pessoas. Você tá impactando positivamente a vida das pessoas. Que legal, que legal. Bom, pra gente também dar continuação aqui, né? A gente olha para a psoríase, né, e pensa que é só pele, mas estamos aqui com a Luana para poder saber muito bem que não é só isso, né? Inclusive que tem por trás disso vergonha, dor, algumas histórias que aí realmente só cada um tem e que a Luana vai contar mais um pouquinho pra gente. Mas agora eu queria falar especificamente, Luana, então, do seu tratamento, do biológico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, vamos lá. Teve medo no começo, quando falaram biológico? E aí?
Todos os meses. Todos. Porque a gente não sabe, é uma caneta lá pra aplicar a injeção e não sabe muito bem o que é aquilo. Meu Deus, será que é pra sempre? Será que eu vou ter muito colateral? Como será que vai ser minha aceitação do meu corpo com esse medicamento que eu nunca vi, não sei. Então, foi todos os medos possíveis que existiram no começo. Mas, de novo, o especialista ele me deixou extremamente segura em consultório de que era uma medicação que tem toda a regulamentação possível e inimaginável, né? E podia ficar segura. Inclusive, um passo da minha jornada, voltando só um pouquinho no passado, quando eu descobri a psoríase, na verdade, ao segundo diagnóstico aos 9 anos de idade, eu não esqueço que quando meu pai foi comigo, meu pai farmacêutico, e meu pai sempre esteve muito engajado comigo nesse caminho da psoríase. E quando a gente saiu do consultório, ele foi numa banca de jornal que tinha na frente do hospital e mandou imprimir tudo que existia de psoríase na internet. E aí ele me deu, falou, um dia você vai ler isso aqui. Eu tinha 9 anos, eu queria as revistas da banca de jornal de pintar. Eu fui a criança até velha, eu brinquei de boneca. Então eu queria saber de outra coisa, eu queria os brinquedos da banca de jornal, não de coisa, de matéria, de doença. Sim. E então aquilo ficou guardado, inclusive eu tenho isso até hoje. Que meu pai, ele me deu tudo aquilo, e eu levei comigo. E depois que eu passei dessa internação psiquiátrica, eu fui rever esse material, e eu comecei a estudar sobre a psoríase. E na época que eu comecei a estudar e entender mais ou menos o que era a doença, eu me conectei com pessoas de fora do país que já usavam biológico há muito tempo. Legal. Então, a gente trocou esse contato. Então, quando eu cheguei no consultório e foi indicado o biológico para mim, eu já tinha trocado essa figurinha com pessoas que já usavam há muito tempo fora do país, inclusive o mesmo medicamento que foi indicado para mim aqui no Brasil. Então, eu já sabia mais ou menos que elas estavam bem, que elas tinham os vídeos do antes e depois, aquela coisa toda, a gente conversava. Então, eu já tinha mais ou menos uma segurança. Rolou uma identificação ali também, né? Sim. Ah, que legal. E vamos lá. Mais uma coisa, vamos lá. O principal medo, quando eu falo biológico, nossa, me deu medo. O que me fala, mais ou menos? Eu sei que, né, envolve muita coisa, mas qual foi a principal pergunta, o medo de falar, nossa, e agora? Você consegue me dizer, talvez? De engravidar, era um medo, um risco, né? Porque hoje eu não tenho filhos, mas eu pretendo. Ainda não tem. Ainda, mas é possível que eu tenha no futuro, forme família, isso não tá 100% descartado, até porque, né, saudável, por que não? Sim. Então, era um risco, um medo que eu tinha, assim, meu Deus, será que pode? E mesmo o especialista falando, vai na fé que não tem isso. Depois, caso quiser engravidar, a gente tem um segundo papo só sobre isso, né? Ainda não é o momento, até porque você está me falando que não é o momento, então a gente entra com isso depois. Mas sobre o seu futuro, pode ficar sossegada, que é uma medicação eficaz, não vai ter nenhum colateral relacionado a isso. Isso era o medo. A questão também de levar isso para a vida, de ter que ficar se aplicando pro resto da vida, era um medo meu. E eu acredito que seja um medo de 90% da minha audiência hoje. Essa questão de ir pra sempre, que às vezes pega mesmo. Eu sou ser humano e eu falo por mim. Eu uso hoje um tratamento, que é o segundo biológico que eu uso hoje, aos 29 anos já fiz uma segunda troca, né? Eu já tive um biológico e esse é o segundo. Isso. Então, eu tinha esse medo. E as pessoas que me acompanham têm também. Vai ficar trocando, é pra sempre. Então, até hoje eu ainda tenho isso. Quando eu vou me aplicar, eu fico, nossa, será que é a última caneta? Será que eu vou ter que levar essas canetas pro resto da minha vida? Então, também tem esses momentos, assim, de dor. Eu acho que isso é uma dor não só minha, mas de todo mundo que ainda usa ou quem vai começar. Entendi. E aí, deixa eu ver aqui. Inclusive, um gancho aqui, já que você falou então de gestação e tal, quem sabe então um próximo passo, né? Um próximo papo que a gente pode também marcar aqui. O dia que você estiver grávida, você me avisa que você volta pra cá pra gente fazer de novo aqui, então, que aí também, vamos dizer assim, é mais conteúdo, inclusive para mulheres também que estão assistindo a gente aqui agora, pra gente poder falar com mais tranquilidade e que sim, é possível engravidar, como a Luna acabou de falar, mesmo tendo uma doença como essa. Mas vamos lá. Principal efeito colateral que você teve e como que você se adaptou? Você teve algum efeito colateral? Quais foram ou qual foi?
Hoje eu não tenho efeitos colaterais do imunobiológico, então a minha jornada é muito tranquila, com tratamento Sério, que bom. nenhum. Olha, eu vou falar pra você que, da minha experiência como médico dermatologista, né? Poucos relatam, e aí tem uma coisa que eu pergunto, né? Poxa, e agora? Como é que a gente faz? Mas a gente tem várias opções, né? Desde troca de medicamento, enfim, mas você quer parar? Não, doutor, não quero parar, não. Já pode ver de quem sabe, né? A gente manejar os efeitos adversos que podem acontecer, e que eu falo que na vida tudo tem um risco de efeito adverso, né? Não quer dizer que tomar um medicamento vai ter aquilo lá, falo que são possibilidades, mas quando a gente coloca uma balança, né? Uma possibilidade de melhora, né? Grande, e com um risco de efeito adverso, acho que vale a pena no final, Luana, né? Vale o risco, então, né? Vale. Isso eu digo por outras pessoas que também fazem parte dessa comunidade, porque hoje a gente fala em comunidade na rede social e literalmente a gente é uma família. As pessoas me mandam mensagem, não importa o horário, tô na festinha da família, tô no Natal, Luana, eu me apliquei aqui, não sei o que, tem isso. Que legal, tipo, comemorando com você, né? Comemorando, perguntando todos os dias, 7 dias por semana, Natal, Ano Novo, Dia Santo, qualquer dia. E eu amo, tá? Todo dia a dia. Todo dia é dia, de madrugada, não importa. Eu amo receber as mensagens e a gente tem muita troca, assim, desses tipos de coisa. Então, eu já vi muitos casos de pessoas que falam, tive um colateral com a medicação X, biológico X. Que seja biológico ou não, mas tive um problema aqui com a medicação, levei para o consultório, realmente foi da medicação, mas a gente vai trocar a medicação no para tratamento. Ou então, mesmo com isso eu vou seguir, vou dando um jeitinho, o médico me passou, me orientou dessa forma, a gente segue. Mas aí é sempre essa questão, a gente sempre chega no ponto de, mas é melhor conviver com psoríase ou tratar e manejar ali o que tiver. Se tiver alguma coisa, né? Exatamente. E o fato também de ser injetável, Luana, impactou você um pouquinho? Deu aquele medo talvez a mais ali? Ou pode falar, seja bem sincero. Eu tenho uma história, quando eu comecei a usar o biológico, que eu tive medo. E na época que eu peguei as canetas, não tinha... Me mandaram um documento, um papel explicativo. E tipo, como aplicar. Se aplica aí. Se vira. Foi mais ou menos isso. E no sistema público não tem um lugar que eu vá, que eu possa ir, não tinha na minha época, pelo menos. É um lugar que eu pudesse aplicar. E o que eu fiz? Eu peguei a caneta, coloquei, porque ela é gelada. Então eu coloquei nos Gelox e fui no posto de saúde. Olha a história. Cheguei no posto de saúde, tô com essas canetas aqui, mas o que é isso? Mas claro, levei o papel, receita, eu faço um tratamento, expliquei que é psoríase, levei tudo bonitinho no Gelox e pedi pro enfermeiro experiente me aplicar. O enfermeiro não sabia aplicar a caneta. E o que aconteceu? Isso é inédito, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Ele aplicou a caneta e ele tirou ela antes do barulhinho. Não é a segunda pessoa que me fala isso, nem a primeira. Gente, tem todo um porquê. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, procurem aí que eu já fiz, tá no meu feed. Tem um tempo, então você coloca, né, tem todo um preparo, você limpa a região ali com álcool bonitinho, pá. E aí ela faz um estrago, quando inicia e quando acaba. Ele tirou antes de acabar. E eu vi os medicamentos, os guichos, assim, né? Da caneta, né? Automática, né? Na hora que você aplica, ela começa. E ela só para quando ela acaba, né? Ele tirou muito antes. Mas muito antes. O medicamento vazou inteiro. E eu já tinha pesquisado o valor do medicamento, já tinha feito toda uma pesquisa, assim, imagina, o especialista já tinha me passado todo o porquê dele secar e porquê que tem que fazer esse tratamento. Uhum. Eu quase chorei. Chorou junto, né? Olhei, respirei, o coração parou ali, porque depois só um mês, que no outro mês, assim, a gente tava numa dose de ataque ali, mas tipo, eu perdi uma parte do tratamento. Foi doloroso, gente. Foi difícil ver aquela situação ali, não sei, foi um despreparo, talvez, meu também, de, sei lá, vou levar outra pessoa, não sei. Ali foi um momento que passou... Foi para nossa jornada de também, digamos assim, e agora, né? Você também precisava... E nessa hora você queria o quê? Um cuidado de alguém, né? Deixa eu uma pessoa que vai me ajudar. E, vamos lá, tá tudo bem. E também, quando você me diz isso, eu tenho uma paciente minha que chegou aqui com um quadro que não era assim tão grave, mas que incomodou ela bastante. Ela me contou mesmo, eu falei, calma,
você tá no ataque ainda, tá em indução, vai ter outras a melhorar, e ela hoje tá super bem também. Então, são coisas que acontecem em quem tem e quem faz o tratamento com o imunobiológico, tá bom, pessoal? E aí me fala uma coisa, hoje, a sua rotina com o tratamento, ela é muito pesada? Como é que é? O que o biológico trouxe para você na sua rotina? Hoje eu consegui me aplicar sozinha. Depois desse dia, gente, eu aprendi eu vi tantos vídeos, mandei mensagem para todas as pessoas que eu sabia que usava biológico, levei pro dermato, ele me ensina a aplicar isso aqui, como quero mais passar por isso. Eu perdi um pouco. A gente fala assim, tá na dose de ataque, você vai ainda passar por vários processos. A gente quer toda a medicação. Lógico. Quando eu aplico, eu ainda fico lá assim, meu Deus, será que tem uma gota? Quando fica uma gota lá na agulha, eu fico uma gota, não pode. Então, nessa jornada eu aprendi a me aplicar, hoje eu sei me aplicar, e é uma jornada tranquila. Eu hoje faço a cada 6 meses os exames para renovação da medicação. Sim. E a aplicação do seu medicamento é de quanto tempo? É todo mês. Todo mês. Então, ou seja, 28 dias, tranquilo, né? Não são 30, né, Luana? São 28, né? Não, tá tudo bem. Não. Mas é praticamente mensal, ou seja, impactou, vamos dizer assim, no seu cuidado, ou é só uma picadinha e pronto, e é viver a vida? O cuidado com a psoríase, eu digo que ele é diário. Da hora que eu acordo, primeiro banho do dia já com a pele super hidratada ali, né? Faz diferença. Total. Evitar ficar cortando, depois a gente vai falar sobre isso também, ficar se batendo, aí aparece uma lesão, uma lesãozinha. Tatuagem, né? Tatuagem. E é isso, assim, acho que a jornada é diária, né? Eu tenho um pouco de psoríase hoje no couro cabeludo, então me preocupo muito com os cabelos, né? Sim. Tá sempre cuidando dessa parte. Mesmo fazendo tratamento com biológico, ainda tem um pouco de escape. Tá. Então, eu consigo manejar isso super normal, a minha rotina. Então, eu falo que a rotina, o tratamento, ele é diário. Os cuidados são diários. Os cuidados eu acho que vale pra mim e pra quem não tem psoríase também. Hidratar bastante a pele, cuidar dessas outras questões. Mas sobre o tratamento em si, tranquilo, faço as minhas renovações quando tem que renovar, levo pro especialista, a gente renova, tá todo mundo feliz, eu faço as minhas aplicações e tá tudo certo. Maravilha, entendi. E acho que a última pergunta que eu queria saber é, tem algo que você voltou a fazer que antes do tratamento você não fazia, ou que você nunca chegou a fazer antes do tratamento? Antes do tratamento eu não ia à piscina. E tem outra história também, porque várias histórias aqui. Eu tava conhecendo uma pessoa na época, tava de namorico da escola, e eu tava com psoríase, e eu fui convidada pra ir com a família desse namorico num clube. Uau! Famoso em São Paulo, inclusive, e eu fui com ele e não me deixaram entrar na parte das piscinas, porque eu tava sem laudo de que era psoríase mesmo, então ali não tinha ninguém para fazer uma avaliação clínica que de fato era psoríase e eu tava sem o meu documento. Entendi, que você era portadora de uma doença que aquilo lá não impactaria em nada a sua, vamos dizer assim, você frequentar a piscina, né? Mesmo explicando 1000 vezes que era psoríase, não me deixaram entrar na parte da piscina porque não tinha um especialista, alguém que pudesse fazer essa avaliação na hora. Então, enfim, tá tudo bem. Até que foi bom, porque aí a família dele já entendeu que tem psoríase, é isso. Ele também entendeu, ficou todo mundo de boa, quem tinha que curtir a piscina foi. Ele ficou lá comigo, depois virou namoro mesmo, porque ele ficou comigo. Não. Então tá. Deu valor, então. Então, Ele tá. deu valor porque também estava passando, que bom. Exatamente. Então, isso mudou. Porque hoje eu frequento esses lugares públicos com mais segurança, porque eu não tenho lesões na pele. É uma segurança que eu não tinha de jeito nenhum antes. Então isso impactou. Foram outras coisas, assim, que eu acho que impacta até de vestimenta, porque eu sempre me escondi muito com roupa. Uma coisa que ficou da minha vida, porque eu ando assim até hoje, né, toda coberta. Mas é o meu estilo agora. Mas antes não era estilo. Eu tava num calor de 40 graus com roupa de manga comprida, porque eu tinha vergonha das lesões no braço, nas costas, no colo. Então, isso também mudou totalmente. O jeito que eu me comporto, o jeito que eu me visto e o jeito que até eu me apresento para as pessoas agora é mais leve. Entendi. E agora, Luana, eu queria fazer uma coisa talvez um pouquinho mais... Bom, mais não, né? Porque a interatividade aqui está sendo ótima. Mas como tanto eu pedi para minha audiência e a Luana também pediu para a dela, para
que os seguidores enviassem pra gente algumas perguntas, tá? E aí nós vamos fazer aqui então agora um bate-bola. Eu vou perguntar pra Luana e ela pergunta pra mim as perguntas, vamos dizer assim, dos nossos seguidores da audiência, tá bom? Então vamos lá. Quer começar você, Luana? Eu vou começar. Perguntas-chave que vocês mandaram nas caixinhas dessa semana, muitas perguntas, e claro que algumas são mais do que outras, né? Então a gente fez um filtro ali pelas mais pedidas e eu já vou começar perguntando se psoríase tem cura. Vamos lá. Quando um paciente meu me pergunta isso, doutor, e tem cura? Vamos lá. Eu preciso falar que não. A psoríase é uma doença crônica. Então, estamos aqui com uma portadora que sabe muito bem disso, que tem falado isso para vocês, mas que, apesar disso, é uma doença que vocês vão tratar. Assim como, por exemplo, uma pressão alta, um diabetes, que eles vão fazer o quê? Tratar. E aí, logo também já deve vir uma pergunta. Doutor, mas então se não tem cura, eu vou ter que tratar até quando? Aí também já eu falo o seguinte. Pessoal, você tem uma condição... Vamos tratar. A gente não pode ficar pensando, né, como você mesmo falou aquilo, é o para sempre. Mas não é melhor você viver um bom tempo com um tratamento do que só sobreviver ou viver uma vida que você não pode ir à piscina, você não se permite ter um relacionamento, né? Então, cura ainda não tem. E aí, do ponto de vista, vamos dizer assim, né, científico, a gente tem cada vez mais estudos saindo de imunobiológicos novos e que a gente, quem sabe assim, está cada vez mais próximo de uma cura, mas a cura ainda não existe, tá bom, pessoal? Então, eu queria muito que tivesse, mas vamos lá, cura não tem, mas viver bem com a psoríase, isso tem com certeza. Agora acho que é minha vez, né, Luana? Vamos lá. Luana, você sentiu algum efeito colateral? Acho que você até já falou, né? Qual que foi o efeito colateral, talvez vamos dizer assim, pra gente poder pontuar, que mais te incomodou? Não tive um ponto de falar assim, isso aqui é efeito colateral da medicação. Sim. Eu tive várias questões até hoje, né, o uso da medicação, apareceram coisas na minha vida que eu fiquei, meu Deus, será que isso aqui é do imunobiológico? Eu vou atrás do meu dermato. Então eu tiro mesmo dúvida com um especialista, eu levo para o consultório, eu não tenho medo de chegar no meu especialista, porque igual eu falei e repito, é um casamento, eu não posso ter medo, as pessoas têm medo de perguntar, ou têm medo do especialista, de tirar essas dúvidas que a gente pensa que é boba, mas de boba não tem nada. Então muitas coisas aconteceram na minha jornada que eu fiquei, eita, alerta, será? Aí eu chegava no consultório, ela falava, você fez isso na sua vida, outra coisa? Não, então, vai investigar isso com outro especialista. E não tinha nada a ver com o imunobiológico. Então, não tive colaterais, a minha jornada é super tranquila, eu levo uma vida super tranquila com o tratamento. E tudo que aparece fora do habitual, eu levo pro consultório. Mas, graças a Deus, nunca foi nada relacionado ao meu tratamento por psoríase, não. Que maravilha, que bom. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora é pra mim? Agora eu vou pra minha segunda pergunta. Porque isso é legal. Por que a psoríase some e depois volta? E aí eu tenho que falar um pouquinho também para vocês do seguinte, né? Então, ela é uma doença autoinflamatória, nós temos algumas células específicas da nossa imunidade que ela tem vamos dizer assim, uma memória. E tanto é que aí, também estamos aqui com a Luana para não deixar mentir, quando a lesão aparece, ela costuma reaparecer em lugares específicos, onde você talvez já tinha a lesão. Então, são as células T de memória. E aí, vamos lá. Ela pode aparecer por conta de algum flare, de alguma piora. Então, talvez, nossa, alguém da família faleceu, e mesmo em uso do imunobiológico pode acontecer uma piora. Mas, no final, o que acontece é que ela é uma doença que ela pode, então, tanto voltar, como também de uma hora para outra melhorar sem nenhuma explicação. Então, vamos lá. Ela some e volta porque a pele tem memória. Mesmo com o tratamento, ele pode voltar. Tá bom? Isso aí. Agora, Luana, você já tentou esconder a sua doença? Aqui, ó. Quando eu pensei nisso aqui, tatuagens no braço, que eu tenho várias, a primeira coisa que veio à cabeça foi que eu ia fazer Olha a cabeça do ser humano.
Fazer tatuagem pra esconder. Eu te perguntei antes de começar, falando assim, como é que... Luana, me conta isso melhor, Gente, eu tentei esconder a psoríase com tatuagem e o que aconteceu? A pele todinha se desfez em psoríase depois, em cima de cada tatuagem minha, apareceu psoríase em cima, tanto que descascou, eu tava até comentando com o doutor que descascou as partes que tem a tatuagem, e aí saiu a tinta da tatuagem, então não façam isso. Então tentei esconder com roupa, com tatuagem, com tudo, até me isolando do mundo, que foi esse período que eu contei, e digo novamente, da depressão, porque foi um impacto muito forte na minha vida, foi literalmente a minha virada de chave, porque eu tentava me esconder do mundo inteiro com a doença. E quando eu literalmente virei a chave, aí eu olhei pra minha pele e falei, eu fiz tatuagem pra esconder, eu me escondi das pessoas, e aí agora eu falo disso e para pra mim falar disso comigo. Se eu encontrar com alguém e falar, o que é isso na sua pele? Tô com uma lesão? Ixi, aí vai embora. Aí a palestrinha senta e ó, eu adoro falar disso. Então, olha como que foi, sabe, a mudança. Tentei esconder do mundo, tentei me esconder com todas as armas que eu pude, com tatuagem, com roupa, com isolamento social, e hoje... eu quero subir num palanque pra falar de psoríase. Que legal, Luana, que legal. Agora a minha próxima pergunta. Psoríase é contagiosa? Vamos lá. A psoríase, pessoal, ela só é transmitida através do DNA. Então, por exemplo, a Luana é portadora de psoríase. Se um dia que ela tiver filho dela, o filho ou a filha tem um risco maior de ter a psoríase. Ponto, tá? Isso também todo mundo já sabe. Mas encostar na pessoa, frequentar o mesmo ambiente, piscina, isso não passa. Sabe, a única coisa que passa, Luana, o preconceito. Isso passa, infelizmente, demais, mas não, pessoal, isso não passa. Pode ficar tranquilo, tá bom? Agora deixa eu ver aqui. De tudo que a psoríase trazia para você, o que ela mais te incomodava, Luana? Era coceira, dor, vergonha, aparência? O que é o pior? O que era o pior da psoríase? Se tinha alguma coisa pior da psoríase para você? Todos os pontos citados eram piores em todos os aspectos, né? Porque cada um é diferente do outro. Sim. Então, a descamação, a coceira na hora de tomar um banho, simples, um ato simples. Tomar um banho relaxante não era relaxante, porque dói, né? Fere a pele, ela fica mais, aquela casquinha, ela fica toda mais molinha. E aquilo dói na hora do banho, né? Um banho quente, que todo mundo ama. Eu não poderia. Porque tem psoríase, né? Exatamente. Então, coisa simples, tudo é a tortura, tudo. Passar um creme na pele era doloroso. Deitar numa cama aconchegante também doloroso, porque tinha psoríase no corpo todo. Então, tudo, até amarrar o cabelo, psoríase do couro cabeludo. Nossa, é verdade. Então, tudo era uma dificuldade. Eu tenho, no meu caso, psoríase no couro cabeludo e em placas na pele. Mas tem gente que tem outros tipos de psoríase, então eu imagino quão doloroso é, né, para cada um de nós, diferentes aspectos, mas toda essa jornada é dolorosa, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Você esbarra num negócio, não tá toda hora se esbarrando em algo. Colocar isso aqui, ó, colocar a mão, o braço numa mesa, vai marcar, dói. Então, tudo fere, né? Então, são uma série de questões simples que dificultam nossa jornada. Não dá pra falar, o que incomodava mais? Tudo, na verdade, né? É tudo que acontecia incomodava bastante, entendi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui agora, ó. Eu vou te fazer mais uma pergunta, Luana, ó. Luana, hoje, com o seu tratamento, você se sente curada? Como que você sente agora, vamos dizer assim, empoderada em uso do imunobiológico? Curada não, porque eu tenho que lembrar de fazer as minhas renovações e aplicar as minhas canetas no dia certo. Então eu sei que ela tá ali. Até porque, como eu citei antes, eu também tenho escapes da psoríase que, né, de vez em quando aparece uma lesãozinha. Eu sou muito estressada, gente. Eu tô falando calma aqui, mas meu dia a dia é uma loucura. E então eu sei que tem dias, semanas que eu tô assim, muito atarefada com o trabalho, com todo mundo me ligando. Aí tô lá me coçando quando eu vou ver lesão. Então eu tenho esses escapes de estar numa semana que eu comi mal, não treinei, tô toda doida, toda estressada, e aí tem aquela
descamação de psoríase ali, pontual, que nunca sai. Então, no curado eu não tô, porque de vez em quando ela tá ali. Ei, eu falo que é um monstro numa jaula, e de vez em quando ele põe a mão pra fora. Aí eu tô brigando com ele pra ele pôr a mão pra dentro e aí esses escapam. Dando um sustinho nele, né? Eles tentam quebrar o cadeado, mas ele tá preso, o imunobiológico prende ali ele lá dentro daquela jaula. Mas de vez em quando ele põe o braço pra fora, o pé, aí é um escape. Mas não vai sair da jaula não, vai ficar lá. O imunobiológico tá aí pra isso. Mas no curada não, por causa disso, porque eu sei que ela tá ali brigando, lutando, né, contra o meu corpo, contra todo esse monstro que eu falo na jaula, que eu brinco com os meus seguidores assim, mas é por isso, eu sinto que tá aqui, mas eu tô tratando, eu tô lutando também, né, e também porque eu falo muito sobre isso, então toda hora, igual eu falei, toda hora eu tô, eu vou viver aqui, vou curtir uma praia, aí eu recebo uma mensagem, me ajuda aqui com a psoríase, então não tô curada não, eu tô aqui, tô ajudando as pessoas. Legal. Sabe? Agora é minha pergunta. Vamos lá. Essa aqui é a campeã de perguntas. Qual a diferença entre psoríase e caspa? Primeira coisa que eu preciso falar é que elas são doenças completamente distintas. Até, vamos dizer assim, a fisiopatologia, ou como elas acontecem, são bem diferentes, apesar de lá atrás até a gente achar que era um espectro de uma mesma doença. Então, vamos dizer assim, nas extremidades, uma era psoríase e o outro era dermatite seborreica. Mas não, a gente sabe muito bem que são coisas distintas, tá bom? Inclusive, o problema é que quando você tem, então, uma descamação no couro cabeludo, como é que eu faço para diferenciar? Basicamente, clinicamente, examinando, né? Mas não vou dizer que, não, é super simples. Não, tem casos que eu olho. Isso aqui, o que é? É uma psoríase, afinal, ou uma dermatite seborreica? E aí, o que é que vai responder isso, Luana? É o acompanhamento do paciente. Muitas vezes, chega um paciente que fala, doutora, o que eu tenho? Fala, olha, hoje está aparecendo isso. Eu sempre falo também que eu não posso, te dar certeza absoluta de nada, não. Demorei muito para conseguir isso aqui, eu não rasgo ele de jeito nenhum. A gente fala, não, se não for isso eu rasgo. Não rasgo de jeito nenhum, tá bom? Mas eu falo, olha, o que vai precisar agora de você é um acompanhamento, seja comigo ou com algum outro dermatologista que você se identifique e vamos acompanhar. E o mais importante, confiar no médico e ele começar a passar para você as informações do tratamento. Se não der certo, volta com ele ou com ela. Por quê? Inclusive, o feedback, quando ele também não é muito positivo, é importante para ele. Então, mas no final, então, são doenças completamente distintas, Luana, tá bom? E agora, essa aqui para você, acho que essa é muito boa. Vamos lá, essa pergunta aqui eu precisava falar para você. Luana, você tem vontade de parar imunobiológico? A pergunta do milhão. Essa daqui é triste. Porque, assim, eu sou ser humano e eu tô pra falar aqui como um ser humano normal. Não vou ficar... Se dispa, Luana. Exatamente. Quando a gente pensa que às vezes eu tô, muito atarefada, eu penso, nossa, eu tenho que ir lá renovar a medicação. Putz, eu queria parar. Não queria, eu comento isso na minha família, às vezes, assim, é muito chato isso, eu tenho que ficar indo. Não é sofrido. É um dia que eu vou fazer um exame normal, um exame de sangue, no caso das renovações, né? É um exame de sangue e o hemograma que o especialista passa, você refaz ali e pronto. Então, assim, é um dia de colher o sangue, pegou o resultado, um dia pra você renovar, você sai com medicação na renovação. Então, não custa nada. É pouco. Mas pra mim é um trabalhão, porque eu acho que a gente carrega as coisas, sabe? Faz uma coisa assim, uma coisona. Uhum. E a gente é ser humano e é assim mesmo. Mas assim, não penso em parar. Falo isso, assim, então é muita coisa. Não é muita coisa, gente. É melhor fazer uma coisinha dessa, simples, um dia, faz um exame, leva lá, renova, acabou. Do que conviver com uma doença, como eu convivi por muitos anos, uma doença que, como a gente já falou, tem suas limitações, atos simples, atos que a gente ama, de tomar um banho, de deitar numa cama aconchegante. Pra quem tem uma psoríase na pele, no couro cabeludo, é muito doloroso. Vocês imaginam, quem tem, mas sabe como que é a jornada, mas pra quem não tem, nem imagina o quão doloroso é. Atos simples. Então, gente, se vou parar o tratamento, isso nem é possibilidade mais, sabe? Isso é... Mas de vez em quando... passa na cabeça, não dá, né? Tem aquele meme, né? Nossa, não preciso mais disso aqui, não.
Bate tudo na mesa. Não, peraí, que eu preciso disso aqui. Me dá aqui que eu preciso disso. Não posso. Não posso nem me dar o luxo de jogar o tapete. Não dá. É uma coisa que tem que seguir, né? Claro que de vez em quando eu já escapei, assim, tipo, com a Dermato também. Eu não quero mais. A gente chora junto, aí a gente tá casado, né? É o casamento, né? O casamento. Ela volta e fala... Ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente. Tá achando ruim, dorme que passa. É só isso aí. Então, não pode parar, não. Entendi, tá. Agora, pergunta... Biológico é pra sempre? Bom, eu falo que para sempre é uma palavra muito forte, né? E quando essa pergunta também é muito frequente aqui para mim. Para sempre é uma afirmação muito forte. Então eu costumo falar o seguinte, olha, você tem uma doença crônica e que você vai ter que tratar. Será que alguma hora a gente vai conseguir então um medicamento que o espaçamento vai ser maior? E aí quem sabe a gente vai até, vamos dizer assim, esquecer mais, né, dele? Ou quem sabe que a gente vai conseguir algum tipo de remissão com o tratamento depois parar? Então vamos lá. O que é para sempre, vamos lá. Você não fica preso ao tratamento. O que é para sempre, na verdade, é o impacto que ela vai ter na sua vida se você não tratar. Então, eu costumo tentar ressignificar isso com os pacientes. Olha, vamos tratar que você vai ficar bem. E aí, quando passa tudo isso, vamos dizer assim, no primeiro momento, vocês falam, não, eu tô bem assim desse jeito, deixa eu continuar, né, Luana? Acho que é mais ou menos isso, né? Mas, para responder você, então, é praticamente isso. Deixa eu ver aqui agora, então, que é a minha vez. Luana, você vive normalmente ou você se sente com uma imunossupressão? Nossa, o seu sistema imunológico está mais para baixo. Me conta. Não tem isso, não. Não tem isso, não. E isso, a gente voltando um pouco das questões anteriores, que a gente falava assim, parece que muita gente vem me falar, parece que minha imunidade caiu, parece que eu tô mal. E eu já passei por isso. Então, quando fala assim, qual é o colateral? Já tive épocas de estar muito cansada. Muito cansada. Falar, meu Deus, será que é do remédio? Fui na minha dermata do remédio, isso aqui, né? Eu tô cansada, eu não tô conseguindo levantar da cama. Aí ela, fazer uns exames aqui. A gente fez os exames, era questões... Não tava comendo bem, tava vivendo de Coca-Cola, de coxinha, é óbvio, comendo bastante morango do amor, é óbvio que não vai segurar, né, nenhum corpo do ser humano, então é comida, arroz, feijão, tudo, então tava com insuficiências de vitaminas, mas eu não estava me alimentando bem, não tava praticando atividade física. Faltava saúde, talvez, na sua vida, né? Exato. Não era imunobiológico. Nada disso. Então, às vezes que eu me sentia assim, levei para o meu especialista, fizemos uns exames, conversamos o porquê que tá comendo errado, aí pronto, ressignificou. Puxou a orelha ali. E aí vai fazer a suplementação e vai fazer atividade física e vai comer e é isso. Então é isso, assim, não me sinto cansada, é super normal. Hoje eu faço, né, tomo minha suplementação vitamínica, faço minha atividade física diária e como certo e não tem colateral nenhum, não tem cansaço, não, muito pelo contrário, me chama que eu vou, sou assim. Entendi, legal. Pergunta. Se o biológico é seguro e quais efeitos colaterais mais comuns? Olha, antes do medicamento ele vir, né, para o tratamento, ele passa por várias fases, né, de estudo, tanto de eficácia e também de segurança. Então vamos lá. O imunobiológico é um medicamento muito seguro, demais de seguro, tá? A gente tem que lembrar que tudo na vida, de novo, eu já falei, né? Ele existe possibilidade de efeito adverso. E aí, vamos lá. Quais são os mais comuns? Isso, sem dúvida, gripe. Então, gripe, resfriado. O principal efeito adverso é esse. Nosso paciente, sei lá, às vezes ele toma um imunobiológico, ele se sente meio que mal no dia seguinte. Ou sim, ele pode ter uma chance um pouquinho maior de, por exemplo, de uma gripe, um resfriado. Mas isso não quer dizer que você, por exemplo, não vai
não vai ter que ter essa preocupação, né? Lógico, não precisa ficar usando máscara o tempo todo, não. Vocês não são imunossuprimidos. Mas o principal efeito adverso é esse. Aí para cada classe tem talvez alguma coisa específica, que eu acho que também agora não é momento de a gente falar mais a fundo, mas é um medicamento super seguro, super seguro. Agora deixa eu ver para você aqui, ó. Ah, é verdade, ó, vamos lá. Você já teve que tomar alguma vacina antes de começar? Como é que foi o seu calendário vacinal? Como é que foi? Que a gente sabe que existem algumas particularidades com vacina e também imunobiológico. Luan. Sim, no meu caso foi pedido, né, o que eu tinha já tomado de vacina, minhas carteirinhas de vacinação, aquela lá desde a infância. E eu levei, mas não precisou, tava tudo em dia, eu dei uma olhada, tava tudo em dia, fiz todas as avaliações, não precisou de nenhuma vacina, não. Que você estava em dia. Então, ou seja, é só levar tudo em dia que não precisa mais, eventualmente, e aí eu vou falar também do ponto de vista do dermatologista, a gente sempre pede para que vocês coloquem em dia, assim como o Ana já estava, só maravilha paciente assim, a gente pede para que vocês coloquem em dia para justamente, existem alguns tipos de vacina que você não pode fazer em uso do imunobiológico, e aí que a gente tem que fazer, nossa, é muito importante, então a gente para imunobiológico, espera fazer o washout, né, nossa, não tem mais nada, faz a aplicação, espera mais um pouquinho e depois volta, tá bom? Mas é basicamente isso que acontece. Essa é uma outra pergunta muito importante e eu acho que é uma das dúvidas também campeãs, assim. Biológico aumenta risco de câncer, infarto e AVC? E digo mais, quais os outros tipos de doenças que pode acometer tendo psoríase? Tá, vamos lá. Então, a primeira parte da sua pergunta é a seguinte. Não, o imunobiológico, ele não aumenta o risco de infarto, ele não aumenta o risco de AVC, e isso a gente pode ver nos próprios estudos, todos eles falam, né? Não houve nenhum efeito adverso com a parte cardiovascular, zero, tá bom? Nem aumentou o risco de câncer. A preocupação mesmo nossa é o paciente portador de psoríase continuar inflamado, porque essa é uma doença altamente inflamatória. E aí o risco é justamente maior de AVC e de infarto num paciente que não está tratado da sua parte inflamatória. É muito maior. Então vocês conseguem, com o imunobiológico, uma segurança de que até isso reduz o risco de infarto, de AVC e zero risco de você, vamos dizer assim, desenvolver um câncer de pele. A outra parte da pergunta mesmo, Luana? Quais doenças pode se acometer quando você tem psoríase? Então a gente sabe, assim, todo mundo já sabe, já pesquisou sobre artrite psoriásica. Então quais os outros, se tem outros, sim, e quais são? Quando um paciente vem para cá no consultório, eu costumo falar o seguinte, olha, eu não falo mais psoríase, eu costumo falar doença psoriásica, porque a doença psoriásica, ela não acomete somente a pele. Ela pode acometer outros órgãos. Então, como eu acabei de falar, é uma doença sistêmica, é uma inflamação sistêmica. Então, ela pode causar, a Luana acabou de falar, uma doença articular, inclusive uma doença articular que é destrutiva, ela não volta mais. Ela pode causar uveíte, então inflamação na úvea do nosso olho. Paciente que tem psoríase, doença psoriásica, ele tem o risco maior, inclusive, de ter uma doença inflamatória intestinal. Então, olha só quanta coisa que vem junto num paciente que a gente acha que só uma psoríase, só uma coisa na pele. E quantas vezes eu não chego pro paciente e falo assim, e vem cá, você tem por acaso alguma dor nas juntas? Doutor, nossa, eu acordo com uma dor insuportável. Eu falei, então, você não tem só psoríase, doença psoriásica na sua pele, mas também tem na articulação. Então, olha quanta coisa pode vir também. Bom, agora vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Agora sou eu. Pode falar, certo? Pode falar, tranquilo. A pergunta que veio da caixinha. Não sei se está certa a pronúncia. Tomo lítio. Ele pode piorar a psoríase? Vamos lá. Sim, alguns medicamentos podem sim servir como a piora da psoríase. Então, é muito importante, inclusive, que o seu médico dermatologista tenha tudo que você faz uso. E aí, não é que a gente vai suspender simplesmente. Não, olha, o que eu vou fazer? Eu não consigo cuidar do paciente como um todo. Eu não estudo, por exemplo, psiquiatria, né? O lítio, a gente sabe que é um medicamento utilizado no tratamento de algumas doenças psiquiátricas. E aí, eu vou mandar uma carta para o psiquiatra. Olha,
querido colega, querida colega, o paciente ou a paciente está em uso de tal medicamento, ele pode piorar, o que a gente pode fazer? Então, olha só como são, né? São nuances importantes que, lógico, todo dermatologista que é especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente também sabe dessa parte, então tem que ficar esperto com algumas coisas também. Então é importante vocês falarem tudo para o dermatologista também. E a última pergunta da caixinha. Já usei metotrexato e não funciona mais, e agora? Não, vamos lá. E aí, o que vai responder isso, Luana, é o último consenso de tratamento de psoríase brasileiro, que antes ele colocava como primeiro tratamento o metotrexato e depois o imunobiológico. E aí, hoje em dia, já trocou, tá bom? Primeira opção terapêutica para psoríase, doença psoriásica, é o imunobiológico, até porque quando a gente coloca, né, a gente compara todas as terapias possíveis numa meta-análise, Cochrane, por exemplo, a gente vê que o metotrexato, ele até que é eficaz, tá bom? Até que é eficaz, mas ele não tem a mesma segurança que o imunobiológico tem. Então, talvez converse com o seu dermatologista, porque pode ser uma ótima oportunidade do seu médico prescrever parar o metotrexato e prescrever imunobiológico. Bom, agora, Luana, eu queria fazer o que para você? Mitos e verdades. A gente fazer aqui, então, vamos dizer assim, um bate-bola rapidinho. Vamos lá, ó. Imunobiológico engorda, Luana? Eu não saio dos 50 quilos. É dólia que eu tomo imunobiológico há muitos anos. Entrei na academia focada em virar Graciane e não muda de peso. Não, se acontece... Não é por conta do imunobiológico, então? Eu tô doida pra engordar um pouquinho as carninhas, mas não... Não tá conseguindo, não. Né? Então não, mito, completamente mito. Psoríase é frescura emocional? Não. Não tanto que... Desde quando eu descobri a depressão, que eu entendi, né, que eu descobri que eu entendi que eu estava com depressão, eu fui buscar ajuda psicológica, foi entendido ali que não era frescura já dali, porque até então eu via que era frescura, da minha família, dos meus amigos, de todo mundo. Quando chegou nesse ponto, com os especialistas, com o psicólogo, com o psiquiatra, tá, mas isso aqui é sério, isso aqui tem que ser tratado, isso aqui vai além da pele. Então não é frescura, tem que tratar, porque você trata isso, você trata toda uma questão. Então você trata uma psoríase, você tem uma autoestima diferente, tudo muda, o seu convívio social, suas relações, seu modo de se enxergar, tudo muda. Então não é frescura, ela faz parte de um todo e é necessário um tratamento. Então não é frescura. É só passar uma pomada que melhora. Olha, se fosse assim, a minha jornada teria sido mais fácil, mas não. Mas bem mais curtinha também, né? É, exatamente. Não, gente, tem um tratamento, é importante você sentar com o seu especialista, não ter medo do médico dermatologista, que você vai casar com ele, como eu já disse, guarde isso pra sua vida. Você vai casar com o especialista, não é assim pra ontem. Então não é só passar uma pomadinha, não é só passar um creminho, não. É importante sim esse processo, se for ali junto com o seu especialista, ele vai, se for para passar uma pomada, alguma coisa, vai ter, pode ser que tenha, porque tá ali também na pele, mas o acompanhamento e toda a questão a mais, né, do tratamento tem que ser seguido, então é muito mais do que isso. Quem tem psoríase não pode tomar sol, mito ou verdade? Mito. Completo mito. Eu não sei se você já chegou a ver, quando você frequentava, por exemplo, um lugar de excelência aqui no Brasil, que é o HC, lá inclusive tinha o quê? A fototerapia, né? São macas com lâmpada ultravioleta, tanto A como B, né? A gente acaba preferindo um pouquinho mais a UVB algumas vezes, né? Com o uso de medicamento por via oral, e que tratam, eu costumo falar aqui, essas máquinas são o quê, na verdade? São como se fosse o sol ali dentro, do meio-dia. Então, que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas que ajudem muito, né? Já vi vários pacientes que fazem fototerapia melhorar. Então,
Completo mito também, né, Luana? Exatamente. E pensar também, né, que essa exposição moderada ao sol nos horários recomendados pelos Por favor. especialistas, né, que é possível. Conheço muitos amigos, minha comunidade de pessoas que fazem isso, né, nos horários certos, regularmente ali. Às vezes moram num lugar legal, um lugar de praia, um lugar que é possível caminhar ali sem camisa, né, sem, no caso, os homens, ou então as mulheres se expor ali mais um pouco a pele, nos horários, eu sempre falo, nos horários que é indicado pelos especialistas, com protetor solar tudo certinho, e teve uma melhora significativa também das lesões, também junto com o acompanhamento com especialista, né? Então é possível e é super legal, eu adoro também pegar o sol, fora que você fica bronzeado, é lindíssimo. Sempre com cuidado, não esqueçam de escutar isso que a Luana falou, tá bom, pessoal? E agora, o último do bate-bola aqui. Biológico é tudo igual? Não, e digo isso porque passei por 2, né? Comecei com um tratamento imunobiológico, depois Pode falar, Luana, fica bem à vontade, tá bom? comecei com o secukinumab, Isso. adalimumab, e agora secukinumab. Na pandemia eu tive essa troca, porque não estava vindo pro país essa medicação. Foi um curto período só, nada de alardes, mas foi um momento que a gente achou necessário o especialista uma troca, e fizemos essa troca, e tudo certo, mas eu tive esse período, não foi falha, foi uma troca, porque a gente entendeu que era necessário também naquele momento, até pra pele que eu tava, então super tranquilo, foi super rápido, tive essa troca, mas não é igual, que se fosse, né, também, algumas coisas também foram diferentes nesse processo, e foi explicado pelo médico na época, então não é tudo igual. Entendi. Hoje nós temos quantos? São 12 terapias que a gente pode usar para imunobiológico, inclusive tivemos agora a liberação para o uso no Brasil, ainda não temos no SUS, mas o medicamento por via oral, olha só que legal, Luana. Então vamos lá, até para quem tem, vamos dizer assim, medo de seringa e tal, tem uma outra opção também, que aí a gente depois também pode falar alguma outra hora, mas olha quanta opção. Então não falta opção, pessoal, tem de tudo para vocês poderem se tratar. Bom, agora eu queria fazer aqui então, vamos dizer assim, uma parte, eu queria mais ainda, vamos dizer assim, a parte emocional aqui da Luana, porque, seguinte, Luana, a gente tá quase terminando já, o papo tá super agradável, tá muito legal, mas vamos lá. Luana, você vive isso na pele, você tem uma jornada, né, assim, impressionante, tudo que você já passou, desde lá o começo até agora. E hoje, depois de vários anos, tudo que você já passou, o que é que você poderia, o que você falaria, o que você diria para a Luana de 4 anos de idade, de 9 anos de idade? O que você diria? E aí eu queria saber no final, tudo isso que você fez, que você já passou, que você está vivendo, e agora com o imunobiológico, tá valendo a pena? Mas vou deixar você falar, por favor. Total, é uma criança e uma adolescente que, digo novamente, não tinha nenhuma perspectiva de mudança, de qualidade de vida, então estava ali no momento completamente no escuro. Sem conseguir me enxergar, sem conseguir ter, até digo mais, até uma questão profissional, porque eu não sabia me encaixar em lugar nenhum, porque eu não tinha uma vivência em sociedade como qualquer outra criança e adolescente da minha época. Então eu era extremamente reclusa, né? Inclusive na escola, eu tinha vergonha de fazer perguntas aos colegas, à professora, de estar em evidência nos lugares. Entendi. Então, a minha jornada, ela foi uma jornada extremamente difícil e demorada por conta da psoríase. Então, hoje, assim, olhando para trás, é outra pessoa. E as pessoas veem essa diferença. É completamente diferente. Mudança de vida. Eu ressignifiquei a minha história de uma forma que nem eu mesma sabia. Porque a partir de começar a entender quem eu era e começar a falar de psoríase, eu me encontrei na comunicação e fui cursar jornalismo exatamente por conta disso. De começar a me comunicar sobre psoríase. Então, entende
o alcance que isso tomou, a proporção que isso tomou na minha vida, porque era uma coisa que atrapalhava a minha vida, que me tirava da sociedade, que me tirava das pessoas. E isso me trouxe às pessoas. Isso me trouxe a ressignificar minha jornada como mulher, me ressignificar uma jornada como profissional, que eu consegui, depois de todo esse processo, eu consegui me colocar profissionalmente no jornalismo. Então, o que eu digo, eu nem sei o que dizer pra minha eu do passado, porque ela não acreditaria em quem eu me tornei hoje, depois de tantas lutas, chegar onde eu estou hoje, em remissão, extremamente feliz, confiante com o meu tratamento, entendendo que eu sou, quem eu tenho e me colocando como uma profissional que eu sou, que as pessoas, né, sempre elogiam, graças a Deus. Então, olha, assim, se eu contasse lá pra ela, ela falaria, para com isso, jamais isso vai acontecer. E aconteceu, e que louco que foi, que louco, assim, claro que a minha jornada tá começando, eu tenho 29 anos, né, espera aí. Não, tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem muita coisa pra acontecer, mas hoje, falando nos dias que estamos falando aqui, se eu falasse qualquer coisa pra minha eu do passado, ela não acreditaria. Então, no final, tudo isso vale a pena? Vale a pena casar com seu especialista, vale a pena ressignificar sua jornada, se conhecer. Então é o que eu sempre falo, busque o especialista, busque um psicólogo para te acolher, é importante. Isso para mim que tenho psoríase e para quem não tem, né? Então sempre esteja aí com a sua saúde em dia, e falo isso de dentro para fora e de fora para dentro, né? Se cuidando da sua doença e cuidando também do seu emocional, que isso conta muito no final das contas. Assim, isso culminou para minha melhora de vida num todo. Então, começar uma terapia, entender o que eu tenho, mudou quem eu sou em todos os sentidos da minha vida, na minha carreira, na minha vida profissional, nas minhas relações sentimentais. Então, valeu a pena sim, valeu a pena entender o que eu tenho, valeu a pena sentar com um especialista que me acolheu também, né, e a família também. Então, acho que tudo mudou, mas o primeiro passo quem deu foi eu, porque eu comecei a me amar. E as pessoas começaram a entender esse amor que eu tinha por mim, começaram a valorizar quem eu sou. Então, antes eu não tinha noção de quem eu era, eu não me amava, e as pessoas não me enxergavam como uma mulher de valor. Porque hoje eu sei que eu sou e que eu me coloco assim no mundo, né? Hoje eu tenho meu espaço no mundo, antes eu não tinha. Que você merece viver uma vida boa, uma vida com a psoríase, mas sem a psoríase, certo, Luana? Exatamente. Luana, olha, eu vou falar pra você que o bate-papo foi super agradável, eu gostei demais, foi, nossa, muito bom. Precisamos marcar já de fazer uma segunda vez, quem sabe o dia que você fica grávida, você me avisa, a gente vem pra cá e faz um outro, tá bom? Ou até antes, não vamos esperar também você ficar grávida, pelo amor de Deus, tá bom? Mas olha, eu também quero agradecer por vocês também terem escutado a gente até agora, ou até visto, né, dependendo de qual plataforma vocês estão acompanhando a gente, tá bom? Então, se isso por acaso, todo o nosso bate-papo fez sentido para vocês, então, por favor, né, comecem a seguir a gente, a Luana, a mim também. A gente sempre traz informação relevante sobre isso. Se vocês também puderem, né, curtir também aqui a gente. Queria também pedir para vocês, além de seguir, curtir, comentar, trazer pra gente mais dúvida que vocês tiverem, tá bom? Que sempre o que vai trazer, o que vai levar para vocês a informação, se vocês trouxerem pra gente alguma dúvida, fica até mais fácil e mais direto. Mas se você conhece alguém ou se você vive com isso, procure um dermatologista, procure ajuda, que vocês têm tudo para viver igual a Luana, apesar da psoríase viver muito bem. Luana, eu queria que você, por favor, deixasse um recado para os seus seguidores e os meus também, e agora com uma pessoa que temos assim, lugar de fala. Dê um recado para quem tem psoríase ou para o familiar de quem tem psoríase. É o que eu digo sempre, virou um bordão na minha comunicação, na minha jornada com os meus seguidores,
que eu sempre chamo de irmãos de pele, porque somos uma família, né? E todo dia chega uma nova pessoa para essa família, né? E se for você, seja muito bem-vindo a essa família de pessoas que querem mudar de vida, querem melhorar, querem se ver feliz, se ver bem, para além de uma doença crônica como a psoríase, né? Então, a psoríase não é contagiosa, ela tem um tratamento. Se você seguir a risca, não é fácil, não vou dizer que você vai mudar amanhã. É uma jornada. Estamos aqui contando a minha jornada desde a hora que sentamos aqui, né? Então, é muita coisa, é muita história, mas é possível conviver com isso e ser feliz e ter qualidade. Então, o que eu digo sempre, o bordão de sempre é que psoríase não é contagiosa e tem tratamento. Caso que sou especialista, você vai ser muito feliz, independente da doença. Maravilha. Então, Luana, mais uma vez, eu quero te agradecer por você ter participado aqui comigo, ter aceitado também aqui. Obrigado de verdade. E obrigado também por você que nos seguiu até agora. Por favor, nos siga, Instagram, YouTube também eu vou colocar lá, em todas as plataformas, Spotify também vai estar lá para vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.